Cruzeiro sabe que para ganhar tem que jogar, tem que guerrear, tem que lutar se quiser realmente chegar a essa final do Campeonato Mineiro. O Alexandre, a gente tem que lembrar um negócio também, né? Tomara que tenha aprendido, porque é legal quando você falou de cicatriz, que você aprenda com essa cicatriz. Tem gente que fica lambendo essa cicatriz e não evolui, né? Exatamente. Então, assim, mas, Alexandre, a gente às vezes esquece que o Larcamón chegou agora no futebol brasileiro. Ele também está se adaptando, né? O Romano, é a história da experiência vivida, né? A comissão técnica que chega num clube, né? Ou que chega num país, no caso do Larcamón, né? Precisa ter um intercâmbio maior com quem é daqui, com quem está aqui, com quem vivencia, né? E é interessante porque é um processo em que o Larcamón precisa evoluir, e ele é um treinador muito jovem, e com certeza essas experiências vão fazendo isso, como que parece que nesse início dele de Cruzeiro, ele tem dificuldade de ter acesso a essas informações, né? Você vai se recordar que na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, ele não escalou o Zé Ivaldo porque ele foi expulso no jogo treino contra o Itabirito com 5 minutos. Uhum. Aí ele tirou o Zé Ivaldo. E colocou o Palácio. Quantas vezes mais o Palácio jogou? Nenhuma. Quantas vezes mais ele foi utilizado? Nenhuma. Na lateral, na zaga. Se ele tivesse conversado com quem já estava no Cruzeiro, da comissão técnica, da diretoria, que fosse Paulo Autuori, que fosse o Seabra, que ainda estava aí, as pessoas iam dizer, olha, o Palácios, né? Não dá. Tem assim. Então, é uma situação que demonstra isso, né? Ele foi disputar uma partida de Copa do Brasil no interior da Paraíba, com o campo completamente alagado, e eu me recordo como se fosse hoje da entrevista coletiva dele. Eu não lembro se foi o Edu que trabalhou nesse jogo, no Souza Cruzeiro. Foi. Souza Cruzeiro. O Larcamón, na entrevista coletiva pro Pansieri, o Pansieri abre a coletiva, ele fala que no primeiro tempo o Cruzeiro tentou impor a maneira dele de jogar. Como? Como que o Cruzeiro impôs a maneira dele de jogar de saída de bola, de toque? E na reta final, o idem. Ele coloca atacante pra tentar ganhar o jogo. Quando não tinha que mais jogar. Quando não tinha que ter jogo. Quando ele tinha que pôr o João Marcelo pra poder tirar a bola atrás. Então, olha que coisa impressionante, Romano. No primeiro tempo, a gente tentou impor nossa maneira de jogar. Como que ia jogar num gramado daquele? Como que ia fazer saída de bola num gramado daquele? O que tentou fazer foi o Felipe Machado, que entregou a bola no pé do cara, quase que são um gol. Duas vezes. Duas vezes, né? Entendeu? Então, são coisas que não fazem dele um treinador ruim, muito pelo contrário, eu acho que ele tem boas ideias de futebol, só que é uma situação que parece que ele precisa amadurecer e melhorar. Parece que ele tem uma certa dificuldade de fazer o ele intercâmbio. É jovem, né? Eu não sei se ele já viveu essa situação alguma vez na carreira, eu não conheço. Sabe, ter essa noção, e o Pansieri pode confirmar, porque ele disse no ar, né, Pansieri? Eu não lembro se foi no ar, mas que pessoas do próprio Cruzeiro alertaram a ele, olha, é um dia que não pode ter jogo. Não é verdade, Pansieri? Verdade. Isso foi da própria diretoria do Cruzeiro antes da bola rolar. Chegou pro Larcamón e falou, Nico, hoje aqui não é jogo. Hoje aqui é ganhar de qualquer maneira. Então, esquece zagueiro que vai puxar para trás, pro lateral passar, o meia que vai fazer infiltração. Não, é jogar. É jogar de qualquer jeito para ganhar. Não tem negócio de tática, não. Eu sei, e essa informação é quente. Pois é. É aquela então situação. É essa situação. Logo entendeu? no início da mesa redonda, você falou sobre isso. A estreia do Cruzeiro, né? Aí ele bota o Palácios no lugar do Zé Ivaldo. O Palácios nunca mais jogou. E foi um desastre no jogo, né? Foi. A bola aérea do Vila, o Cruzeiro ganhou o jogo no finalzinho, porque o João Pedro faz aquele gol. Mas foi um desastre total e absoluto. Coisa que se ele tem um intercâmbio, se ele tem uma conversa, se ele tem uma consulta, sabe? Se ele pega a experiência de quem já viveu a situação, ele poderia se sair muito melhor. Agora, de toda forma, a gente percebe que a realidade do Cruzeiro é outra, né? Não é o gramado do Souza, e na Série A do Campeonato Brasileiro e a mesmo na Sul-Americana não é o do Ipatinga. Acho que ele vem, sim, encontrando opções, montando um time, e já vejo, inclusive, o grupo do Cruzeiro desse ano mais forte do que o do ano passado. Não, o trabalho do Larcamón, apesar do jogo em Souza, o trabalho dele é bom.
Hoje mais cedo eu falava com o João no bastidores. A gente que estuda o futebol, a gente que presta atenção em determinadas coisas que talvez não saltem aos olhos do torcedor, se hoje colocar uma camisa vermelha e um short vermelho no time do Cruzeiro, colocar em campo para jogar e não me contar qual time que é, me perguntar, eu vou saber que é o Cruzeiro. Porque já tem padrão. Sim. Tem padrão, tem uma forma de jogar, uma forma de sair. Tem um entendimento. Tem. E isso ninguém discute. É claro que você precisa de melhorar a execução desse jogo, você precisa de ajustes defensivos, ofensivos, porque é início de trabalho. Você precisa entender jogo a jogo. Ele está tentando ajustar esse lado direito, tentando encontrar a peça. E saber também que o Cruzeiro não tem o melhor time e nem o melhor elenco do futebol brasileiro ou sul-americano. Esbarra na limitação técnica de muitos jogadores desse elenco. Mas ninguém pode discutir ou questionar que ali existe uma ideia, existe um trabalho, existe um padrão. E que a tendência é melhorar, Romano. Porque tem poucos meses ainda de trabalho, só uma competição. Gente, o Cruzeiro saiu muito cedo da Copa do Brasil, enfim. Não, e ele chegou agora, gente. Tem uma adaptação até dele. Ele nunca trabalhou no futebol brasileiro. Tem uma adaptação dele também, tem um conhecimento, ele conhecendo os jogadores. Porque estão chegando jogadores... E os jogadores conhecendo o trabalho dele, a maioria não conhece. Exatamente. Quem conhece é o Dineno e o Romero. Só. E aí agora estão chegando jogadores que ele conhece. Mas ele já chegou com uma base montada de jogadores que ele viu o quê? No máximo viu alguns jogos e algumas informações, mas ele não tinha essa informação sobre o elenco, né, Nath? Ele também está conhecendo o elenco, conhecendo um país que tem um campeonato regional, que aí depois tem uma Copa Nacional, aí vem uma Copa Internacional e depois tem um Campeonato Brasileiro. Conhecendo os atletas, conhecendo o que cada um deles pode fazer, né? As funções, a posição em que cada um se sente mais confortável, onde cada atleta rende mais. Eu acho que dentro das limitações do elenco, como o Edu citava, ele encontrou um jeito de jogar que faz com que o Cruzeiro tenha os seus jogadores mais qualificados aparecendo para o jogo. A gente questionou muito aqui, principalmente no início, eu fui uma dessas pessoas, a questão do Marlon, mas eu acho que hoje há um entendimento muito maior da função de que o Marlon consegue fazer duas coisas no mesmo jogo, dependendo do espaço que ele tem, né? Que ele não está sendo só sacrificado, que por vezes ele tem uma obrigação maior defensiva do que comparado ao William, mas que ele consegue também apoiar quando o Cruzeiro dá a ele esse espaço, quando o adversário permite. Ele deu mais protagonismo ao William, eu acho que isso é uma coisa boa, até porque o Cruzeiro não tem um ponta para atuar pelo lado direito. Ele fez com que o Romero se tornasse essa referência no meio-campo, na marcação. Ele está dando oportunidade para o João Marcelo ao lado do Zé Ivaldo, que para mim é a melhor dupla de zaga que o Cruzeiro tem hoje para a sequência da temporada, para as competições que está disputando agora. Pode ser que daqui a pouco o Vidalba mostre que ele não pode ficar no banco, mas no momento Zé Ivaldo e João Marcelo estão à frente, tem um centroavante, então é um Cruzeiro também que explora muito as jogadas para servir o Dineno, né? Tenta sempre triangular para o último passe ser para ele, ou tenta muitos cruzamentos para a área. O William, inclusive, tem feito muito isso pelo lado direito para achar o Dineno, porque você tem esse cara de referência. Então, acho que ele tem conseguido extrair, e eu acho que, para além de ter dado essa cara e esse padrão para o time, talvez a grande virtude do Larcamon até agora no Cruzeiro seja conseguir extrair mais dos jogadores. Porque quando você tem um elenco limitado em quantidade e qualidade, quando você tem atletas que se dispõem e conseguem executar mais de uma função, isso ajuda muito. É um perfil que o Cruzeiro já tem buscado, como o Barreal, como o Cifuentes, como o Vidalba, que já chegam no currículo, já chegam para o Cruzeiro tendo no currículo desempenhado mais de uma função, mas ele descobriu, não vou dizer que descobriu, mas ele expôs, aguçou um lado ainda mais ofensivo do William, né, que está com muito mais liberdade e confiança para atuar como ala. Ele tem descoberto aí outras, digamos assim, do próprio Arthur Gomes, outras potencialidades. Não é só ele que corre agora pelo lado do campo, às vezes ele trabalha por dentro, trabalha numa diagonal. Acho que conseguir tirar mais dos atletas também é algo positivo do trabalho dele. Eu também acho. E outra coisa, né? Ele, óbvio que veio com esse perfil, né, Alexandre? Mas ele está oportunizando, lembra dessa palavra? Oportunizando a galera da base, né? Sim. Tá colocando, embora assim, né? Não é um processo fácil, um processo tranquilo.
Até porque sofreu um baque considerável, né? A gente vê aí que o Juan Santos foi emprestado, Ian Lucas emprestado, o João Pedro punido, o Fernando Também. rebaixado, né? E o Pedrão Japa machucado. emprestado. O Japa machucou. Então, da base, daquela turma toda que tinha, o Japa aqui machucado e o Robert. Sobrou o Robert. E o Japa machucado. Pra utilizar Isso, agora, se ele utilizar quiser só o colocar Robert. hoje em Isso. campo, é o Robert. Então, pega Ô, o tanto de Romano. jogador. É um processo complicado esse também, né? Uma coisa que, assim, e o Cruzeiro tá certo, né? Tem que formar o atleta. E, lá, chegou o louco. Tava lá em Patinho, Romário. chegou agora. Chegou. Tem E o- engraçado. Aqui, o São Paulo tá ficando fora das quartas, tá? Tomou o gol do Ituano aos Tomou 43 do segundo tempo. De empate, né? Gol do Zé Carlos, estão classificando no grupo do São Paulo. Novo Estão se classificando Horizontino. Novo Horizontino e São Bernardo. Já sabe quem que é o Pois culpado, né? O jovem técnico Carpini será o culpado de tudo. É.